Ouça agora uma cápsula de graça. O dia em que a morte morreu. Você sabia que durante 2000 anos foi ocultado por Roma que já estamos mortos ao pecado porque o império da morte já foi destruído? Profeticamente, a Escritura diz em Oséias, capítulo 13, verso 14: Os livrarei da morte, ó morte, eu serei tua morte, serei tua destruição. A boa notícia é que a morte morreu. Profetizou-se que o que separava o homem da glória de Deus, a ata dos decretos, iria chegar a um momento na história que iria morrer, já que havia uma sentença sobre esta ata. Deus a tiraria do meio. Isso está escrito em Colossenses capítulo 2, verso 14 e verso 15. Oséias profetizou que o próprio Deus nos livraria da morte na cruz. Mas de que morte está falando aqui? Porque hoje em dia as pessoas ainda continuam morrendo. Há uma morte física e uma morte espiritual. Oséias falava da morte espiritual, a que nos separava da glória de Deus. Essa morte era a ata dos decretos que nos destituía. Romanos capítulo 3, verso 23. Aqui Paulo está pondo em vigência que a morte está de pé, como faz a religião com esse verso. Por isso, fazem chamadas ao arrependimento. O contexto deste verso fala da comparação da lei ao resultado da justificação, já que somos justificados gratuitamente. Verso 24 do mesmo capítulo 3 de Romanos. A religião, ao não entender isto, ficou embrutecida. Está embrutecida. É nécia, porque já não estamos em pecado. Paulo aqui está dando sentido ao ato da cruz do Calvário. O pecado reinou, isso foi passado. Agora reina a graça. Leia Romanos 5:21. Já estamos mortos ao pecado. Leia Romanos capítulo 6, verso 2 e 3. O que Oséias disse daquele dia se executou na cruz do Calvário, e Paulo ratifica isso. Ele disse: fomos batizados em sua morte, ou seja, com a morte de Cristo, deu morte à morte. Portanto, não há pecado e não há morte. Isaías também profetizou. Isaías capítulo 25, verso 8 e 9, ele diz assim: destruirei a morte para sempre. Ali diz que Jeová o faria, mas Jeová não deu morte à morte, senão o véu de Jesus de Nazaré. Em posição, essa morte ocorreu, mas não sabíamos e vivíamos como pecadores ou mortos, ignorando que Deus participou de carne e sangue, destruindo assim o império da morte. Leia Hebreus, capítulo 2, verso 14. A mensagem ministrada por nosso apóstolo, o Dr. José Luiz de Jesus Miranda, foi ocultada por Roma. Ela diz que já estamos livres da lei do pecado e da morte. Romanos capítulo 8, verso 2. Já não há mais o império da morte e nem o diabo. Concluímos, pois, esta barreira já caiu de nossas mentes e muito em breve o mundo se submeterá a estas verdades. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais.